Alguém já viu aí uma série chamada Bebê Rena? Agora eu não lembro se é uma série ou se é um filme. Eu vi dia desses, não faz muito tempo não. Mas como eu vi logo em seguida de adolescência, eu tô na dúvida se é série ou filme. Adolescência eu sei que foi uma série, né? Agora o Bebê Rena eu tô na dúvida. Eu acho que foi série também. Acho que sim. Porque teve muita coisa mesmo. Se você viu o Bebê Rena, fala aí pra mim o que você achou, qual foi a leitura que você teve dessa história. Primeiro eu quero falar de adolescência, que também, né, veio como uma promessa muito interessante pela Netflix. Os dois eu assisti pela Netflix, na verdade. Assisti primeiro Adolescência e eu devo confessar que eu tive mais afinidade com o Bebê Rena. Por quê? Porque a adolescência ela veio com aquele mote do menino psicopata, que é um adolescente, né? Por isso o título da série, óbvio. E aí fica em torno dessa criança que aparentemente a gente custa acreditar, né, no que aconteceu. A gente até quer acreditar nas intenções do garotinho, né? O garotinho. A gente quer acreditar nas intenções do garotinho, mas uma coisa é fato: as imagens mostram o que aconteceu. E aí a gente vê como que a vida da gente é frágil, não é verdade? A gente está aqui e de repente rola uma situação indesejável, você começa a discutir com a pessoa e a pessoa acaba te dando um tapa, um empurrão, um soco, seja lá o gesto bruto que a pessoa teve contra você, e aí você se fere, você até, né, acontece alguma coisa pior aí e você, vamos usar o termo que eu vi num canal que eu achei muito legal, você desvive. As coisas que a gente tem que falar aqui no YouTube, né? Aí você desvive. Pois é. Foi o que aconteceu, né? O menino alegava inocência, 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 mas havia imagens que comprovaram que houve um momento ali em que ele estava com a garota e aí a garota morreu. E aí a garota desviveu. Desviveu, né? Então, não tem como contestar, não teve cortes, não teve manipulação. E aí, como estamos na era da inteligência artificial, eu não sei como essa produção não alegou isso, né? Esse pequeno detalhe, que poderiam muito bem falar que foi tudo inteligência artificial, mas não ligaram esse detalhe à coisa toda. E ainda bem, porque ele acaba confessando, né, o que aconteceu. E ele faz isso, meu Deus, bem no dia, bem no dia do aniversário do pai. O pai que já estava acabado, né? O pai que estava ali destroçado, mutilado, aniquilado, estrupiado por dentro. Não contente, o menino tinha que esperar o aniversário do pai, ligar para ele e falar: eu acho que eu vou confessar que eu fiz, que eu sou o autor. E aí o detalhe, o pai estava ali, em pleno aniversário, ouvindo essa confissão do filho, que ele até então, ele fazia de tudo para acreditar que era inocente. O dor no peito que esse pai, ele deve ter sentido.
Pois é. A adolescência, ela mira muito isso. Venderam como o menino psicopata, mas na verdade você vê que é sobre uma família. Uma família, como todas as outras famílias, que poderia viver normalmente os seus dias, mas, como acontece com muita gente, eles se viram diante de um grande drama. E aí, como lidar com isso? Pois é exatamente isso que a gente vai vendo ao longo do série. Como é que eles lidam com isso? Foca muito no pai, porque o pai é que teve um papel importante ali nessa questão toda, mas a gente vê também a mãe, ele tem uma irmã, né? Existem umas comparações entre ele e a irmã, enfim, aquela coisa que os pais pensam, onde foi que eu errei. E também uma coisa que é muito comum de se pensar hoje em dia, nossos filhos estão conosco ao nosso lado, mas ao mesmo tempo não, porque eles estão no celular em um mundo virtual e a gente nunca sabe aonde exatamente eles estão mexendo nesse mundo virtual. Daí vai aquela coisa do controle dos pais. Será? Como será que anda o controle dos pais sobre o que os seus filhos andam fazendo na internet? É muito louco isso, sabe? Eu posso até narrar aqui, rapidão, um fato que aconteceu comigo uma vez. No meu canal de quadrinhos, eu tinha até um outro canal, que eu não tenho mais, e tinha uma pessoa que é muito lá, e deixava comentários, toda vez que ia deixava um comentário e tal, eu gosto disso, né? Porque sinaliza assim, eu tô aqui, eu vi o seu vídeo. Então eu gosto muito de quem vai e deixa comentário. Eu também procuro fazer isso. Então essa pessoa deixava muito comentário. Aí eu descobri que o cidadão era uma criança. E fazia todo o sentido do mundo, porque eu postava muitos quadrinhos, principalmente Turma da Mônica. E Turma da Mônica chama muita criança. Muita. Mas muita, muita. Por isso que nesse canal de quadrinho que eu tenho agora, eu até posto Turma da Mônica, mas eu evito que isso seja uma prioridade, porque não é um canal para criança, né? Mas sim, quadrinhos Turma da Mônica chama muita criança. E aí eu vi que ele era uma criança, e eu fiquei assim, e agora? Mas deixei pra lá, né? Ele deixava os comentários, eu respondia. Ele me chamava para ver o canal dele, né? Uma criança tendo um canal. E eu fui ver, né? Que raio que essa criança tá postando. Eram postagens realmente de crianças. Você vê a desenvoltura da criança, a própria câmera ali, né? Que não tem uma precisão. A argumentação toda dele é tudo de criança. Então tá, né? De fato era uma criança. Um dia eu fiz uma postagem e em vez de ter um comentário desse cidadão, como ele costumava fazer, eu tive um comentário da mãe dele. A mãe dele, muito grossa, mal educada, estúpida, queria saber por que o filho dele estava vindo tanto ao meu canal. E que era para eu não ir mais no canal dele. Ela colocou as coisas de uma forma como se aquilo insinuasse alguma coisa, sabe? Eu peguei e falei, não, eu não vou ficar quieto, cara. Essa mulher nem me conhece. Porque se ela me conhecesse, ela sabe que eu assim, eu fico longe de crianças, sabe? Então, pera lá, eu não vou ficar quieto, não. Peguei e respondi o comentário dela e fui bem claro, né? Explicando
O seu filho costuma vir aqui porque esse é um canal que é mostrado para todo mundo. Embora o seu filho seja uma criança, esse canal não deveria ter aparecido para ele, porque o YouTube normalmente não mostra conteúdo de adultos para crianças. Se isso aconteceu, é porque algum motivo tem. Será que está faltando vigilância? Mas o seu filho veio, fui educado com ele, fui cordial, porque como todo mundo ele assiste meus vídeos. E eu só agradeço todo mundo que vem assistir meus vídeos. E fui ao canal dele sim, porque ele me pedia muito e eu achei que isso ia fazê-lo feliz. E foi apenas isso. E aí comecei a falar que ela não estava vigiando o menino. Qual era a surpresa dela? Do menino estar frequentando o meu canal. Se ela estivesse vigiando ele, ela não teria nem motivo para vir me deixar o comentário que ela deixou, com a insinuação que ela fez. Porque, afinal de contas, se ela sabe aonde o filho dela está indo na internet, ela não deveria ficar surpresa. Ela não deveria vir me pedir explicações. Não é verdade? Aí eu sei que ela tentou contornar a situação. Não, porque eu não estava, porque aconteceu isso na minha vida, eu fiquei ausente, mas o Rodrigo, ele tem os adultos que olham dele, que são meus familiares e que não sei o quê. Olham tanto, mas tanto do menino, que o menino pega celular de qualquer um, tablet de qualquer um e faz o que quer na internet e ninguém tá nem aí. Que os familiares bons são esses, né? Que olham tanto do menino. Pois é. E aí, desde então, toda vez que esse menino aparece, já passaram alguns anos, hoje ele já não é mais tão criancinha, né? Já é um adolescente. E aí eu me surpreendi que nesse canal de quadrinhos agora que eu tenho, ele apareceu. Primeira coisa que eu fiz. A sua mãe sabe que você está aqui? Ah, sabe sim, ela deixou. Então tá bom, manda um abraço para a sua mãe. Sempre que ele aparecia, eu falava alguma coisa. Manda um abraço para sua mãe. Até que ele sumiu, ele não deixou mais comentários. Não sei se ele realmente se desinteressou e resolveu assistir outras coisas, se ele se sentiu constrangido, se ele se sentiu, sei lá, incomodado. Mas eu tenho que priorizar a minha segurança acima de qualquer coisa. E hoje, quando eu vejo que tem criança lá naquele canal, no Fá Quadrinhos, quando eu vejo que a criança realmente está ali de gaiato, por falta de vigilância dos pais, eu bloqueio. Tá? Eu procuro bloquear. Tem um caso ou outro que eu ainda acabo deixando para ver qual que é a do cidadão, né? De repente eu não consigo identificar ali, então eu acabo deixando, né? Mas em algumas situações eu bloqueio, porque eu não quero saber. Eu não faço nada voltado para criança, então eu não quero saber de criança olhando o meu conteúdo. Eu já sinalizo nas configurações aqui do canal. Meu conteúdo não é para crianças. Está configurado no meu canal. Esse aqui também está configurado assim. Então, por que comentários de crianças, criancinhas? Por quê? Aí o culpado sou eu? O culpado sou eu que fui educado, que fui gentil? O culpado sou eu. Ora, tenha dó. Então você vê, sabe, onde isso se encaixa no filme. O filme traz esse questionamento, sabe, sobre a questão da vigilância que eles tiveram
sobre o que o filho estava fazendo na internet, com quem ele estava falando, com quem ele interagia, quais eram os contatos ali com quem ele se relacionava, que tipo de conversa fluía, os modos, né? Qual era a influência dele ali na internet? Ele influenciava ou ele estava sendo influenciado? Então rola um pouco esses questionamentos, né, que eram ali para a família como reflexões que eles tinham, né, para eles saberem onde foi que eu errei, sabe? E só que, gente, aí a Inês é morta, né? Aí a Inês é desvivida. Pois é. Aí já é muito tarde para se pensar sobre essas coisas. Depois que o menino já está na cadeia, prestes a passar pelo julgamento, que com certeza iria condená-lo, porque lá não é Brasil. Lá o de menor responde pelos seus atos. Então, é tarde agora para a família ficar ali. Onde foi que eu errei? Né? Será que foi na vigilância da internet? Será que foi na educação que a gente deu? Será que foi isso? Será que foi aquilo? É tarde. É muito tarde. Então, quem vai se identificar com essa série? Quem tem família, né? Normalmente os heterossexuais que estão aí com as suas famílias, seus filhos pequenos ou filhos adolescentes, ou quem ainda está formando a sua família. Então, né, a pessoa ainda está naquela etapa que ainda não tem os filhos, mas está quase lá, né? Então, para essas pessoas deve interessar bastante a série Adolescência. A mim, eu me interessei mais pelo Bebê Rena. Por quê? Porque não é uma coisa tão papai, mamãe, filhinho, filhinha, né? É uma coisa de relacionamento. Relacionamento, atração, a dependência emocional, a busca, né? A busca por validação. O que é uma busca por validação? Buscar alguém que apoie, que incentive, que dê carinho, que dê atenção, que dê um incentivo moral, que faça você se sentir bem, que faça você se sentir especial. Então, isso mexeu mais comigo, tem mais a ver com a minha vida, né? Porque eu não tenho filhos, sabe? Eu não tenho essa coisa de ficar achando, ai, adolescência, eu me vi nessa família. Não, eu não me vi, não me vi em nenhum deles, não. Pelo contrário, eu só pensar assim, ainda bem que eu não tenho filhos, ainda bem que eu não tenho que passar por isso. É isso que eu pensava quando vi adolescência. Agora, Bebê Rena é uma outra vibe, né? É a vibe do relacionamento, do interesse pelo outro, da atração, da conquista, de você querer se relacionar com alguém, de você fazer planos da sua vida com alguém, você incluir aquela pessoa nos seus planos. Então, Bebê Rena é uma outra história, tá? Uma outra vibe. E eu fiquei muito tocado com Bebê Rena, sabe? Aquela mulher perturbadíssima, né? Ela é perturbadérrima. Ela é perturbadérrima. Ela é. Quem assistiu Bebê Rena concorda comigo. Ela é muito, muito, muito perturbada. E olha que eu assisti porque eu ouvi falar desse filme num outro lugar. E falaram muito do filme, sem dar spoiler nenhum. E eu fiquei naquela curiosidade. Mas será que existe mesmo uma pessoa perturbada assim? Então, eu fico pensando se isso é real. Se na vida real tem gente assim. Porque nessa série tem. Essa série tem
ou uma mulher muito perturbada. Muito. E muito, e muito, e muito. E tem todos os detalhes que moldam a vida dela, né? Uma série de detalhes sobre a vida dela que você para e pensa, essa pessoa não precisava ser assim, essa pessoa não precisava agir dessa maneira, essa pessoa não precisava passar por nada disso. Por que que essa pessoa está fazendo isso? Em se tratando de ser quem é, em se tratando de repente, ter condições de ter uma existência totalmente diferente da que vem levando. E aí você sente eu no começo eu senti graça da mulher. A mulher que não se situava, né? A mulher que estava ali se achando, se atirando em cima do cara. O cara, um palhaço, um pastel, né? Não sabia nem dar um fora numa mulher. Também a carência dele lá nas alturas, né? Talvez fosse isso. E aí ele dando corda para ela, né? Olha o perigo da situação. Você tem uma pessoa com transtornos mentais, uma carência muito grande, uma obsessão em se apegar a alguém como o pilar maior de sua vida. E aí você dá corda para uma pessoa dessa. Você dá munição para você mesmo desviver, né? Pois é, foi o que ele fez. Ele ficou dando corda para a mulher, aquilo tudo muito patético, né? Tanto ele dando corda para as palhaçadas dela, e ela mais ainda, né? Que a gente ficava olhando e falava, essa mulher não se enxerga, sabe? Essa mulher não se enxerga, tem a dó. E esse palhaço ainda fica ali, dando moral para ela, né? Mas eu entendo, ele estava com dó dela, ele quis ser delicado, ele quis ser gentil, ele quis ser cortês. Eu entendo facilmente a cabeça masculina. O que eu não entendo é a cabeça feminina, né? Aí eu não entendo nada. Porque da comédia, que no começo eu achava ela muito comédia, eu comecei a sentir raiva dela. Comecei a sentir muita raiva. E esse sentimento de raiva, depois ele foi embora, mas veio um sentimento de comoção, de tristeza. Um sentimento existencial profundo que, no fim, eu só pensava assim, que pena que essa pessoa é assim, né? Ela tinha tudo para ter uma vida diferente. Por que essa pessoa é assim? Que pena que essa pessoa é desse jeito. Que pena que tudo se encaminhou dessa maneira, dessa forma, né? E só que tem uma coisa também. Tudo bem que ela já teve... A primeira coisa que de repente quem assistiu e está me ouvindo falar assim, aparentemente com dozinha da mulher, a primeira coisa que a pessoa deve vir falar é assim, mas você viu que já não foi a primeira vez, ela é reincidente. Ela já fez isso antes, com outras pessoas e tal. Sim, mas vamos olhar esse caso, porque foi esse caso que a gente viu a sementinha e a gente viu aquilo ir desenvolvendo, né? Ela e esse cara. O cara que queria ser comediante, mas ele não era nada engraçado, sabe? Ele não era nada engraçado, ele não tinha talento para isso. E ele caiu naquela lábia tão tradicional, comum, que muita gente cai, né? Quando quer ser artista, quando quer aparecer em shows de teatro, TV, filme, a lábia do sofá, né? O conto do sofá. A pessoa acha que quando a gente fala do conto do sofá, é sentar no sofá e deixar acontecer o que quiser. Não é assim, gente. O conto do sofá é uma forma de dizer. Mas é assim, o cara no filme, ele conheceu alguém que poderia alavancar o desejo dele.
alguém que prometeu para ele, né, que ia dar uma força, uma senhora força, um senhor apoio, incentivo para ele ter meios, né, ferramentas de se tornar o comediante que ele sempre quis ser. Então, diante dessa promessa, o cara que tem muita influência nesse meio artístico, o cara acabou fazendo com que ele ficasse de quatro, sabe? Então tá, então se você vai mesmo me ajudar, se você vai mesmo conseguir fazer com que eu me torne o comediante que eu quero ser, então eu tô aqui para você, né? Para o que deve é, você se tornou a pessoa mais importante para mim. E aí, nisso, né, que tem essa amizade muito intensa, rola de tudo, né? Principalmente cama, se é que me entendem, né? E aí depois que tem a tal da cama, acabou, sabe? A engrenagem, no caso dele, a engrenagem não avançou. A engrenagem ficava sempre naquilo ali. Em alguns casos, a pessoa, né, de repente tem mel lá, e aí a cama dá super certo, né? Fez a vida da pessoa, ganhou na loteria. Mas em alguns casos, gente, em muitos casos, a cama fica só na cama. E a pessoa fica ali sendo usada, e usada, e usada, e usada, sem se situar que ela está sendo só o brinquedinho dele. E é isso que aquele cara estava sendo nas mãos do outro. Que se dizia o bambambam, que dizia que ia projetar ele, que dizia que ia alavancar a carreira dele, mas na verdade estava sendo só aquele amigão de toda hora, porque em determinado momento tinha lá o rally rola. E depois nada. Depois uma hora o cara se toca, né? Uma hora o cara se toca, a ficha cai, né? Uma hora a ficha cai. Mas aí a gente tem uma raiva, porque depois a gente pensa, esse cara aprendeu a lição, aprendeu. Mas depois a gente fala, não acredito. Não acredito que isso está acontecendo. Porém, vamos falar a verdade. Você que viu, quando você viu ele voltar a procurar o cara que abusava dele, você, no fundo, você não pensou, faz sentido? Duvido que você não chegou a esse raciocínio. Eu duvido que você se surpreendeu mesmo. Para mim não foi surpresa nenhuma que eles teriam de novo alguma coisinha ali. Para mim não foi surpresa nenhuma. Totalmente compreensível. E ela, né? Ela aquela coisa que eu senti assim uma comédia, uma alegria, achei ela muito engraçada no começo pela falta de noção dela. Depois senti muita raiva também pela falta de noção dela. E no fim eu acabei ficando com dó. Com dó. No fim eu acabei ficando com muita dó, muita pena dela. Muita pena dela. Do ser humano que ela era. Por estar naquela situação. Eu fiquei com muita pena. De verdade. Esse é o bebê Rena. Né? Eu acho que eu dei spoilers aqui. Acho que sim. Mas muita coisa eu não falei, né?
porque eu só quis contar aqui a minha experiência sobre isso e tal. Então, eu não vim aqui para contar como é. Não. Só vim aqui compartilhar a minha experiência vendo essas duas produções. E aí fica a dica para você, né? Acredito que quem está assistindo já viu tanto Adolescência quanto Bebê Rena. Acredito que vocês já viram. Por isso que eu fiquei tão à vontade aqui para falar sobre isso. Mas caso você não assistiu ainda, né, fica aí a dica, né? É meio estranho porque agora você já sabe algumas coisas. Para mim, isso nunca incomoda. Spoiler, né? Isso não costuma me incomodar, não. Pelo contrário, isso me deixa mais curioso para saber, mas como que acontece isso, né, e tal. Agora, é claro, quando a pessoa vem e conta tudo, aí realmente rola um desestímulo, né? Porque aí a gente já sabe muita coisa da história. Então fica aí a dica, como que as pessoas são, né? Como que as pessoas são. Bebê Rena fala de obsessão. Obsessão, né? A pessoa bota na cabeça que aquela outra ali tem que ser o amor da vida dela. Que aquilo é nutrido. Sim, aquilo foi nutrido. Embora o cara só fez talvez por educação e tal, mas vamos combinar, depois a gente fica pensando, né? Quando a gente conhece mais a fundo a história dele, a gente vê e pensa, ele nutriu sim isso nela. E ele estava gostando sim que ela estava ali, ó, atrás dele. É uma coisa meio perversa, sabe? É tão perversa, é tão pervertida, que eles próprios não enxergam o que estão fazendo. Eles próprios não admitem isso. Principalmente esse cara, né? Esse cara não admite que ele gostava de nutrir nela a expectativa que ela tinha de ter um relacionamento com ele. Então é mais cômodo para ele pintar ela como a obcecada, a obsessiva. É muito mais cômodo para ele pintar ela assim. Só que ele deu muita corda para ela. E ele passou a gostar de ver ela ali como a sombra dele. Demonstrava que não, ficava surpreso, incômodo, mas no fundo, ele gostava. Ele gostava. Bom, essas foram as impressões que eu tive ali. Tá? Ninguém é santo ali no Bebê Rena. Ninguém é santo. Agora, é uma história de camadas. Você vai refletir ali por camadas. Por camadas. Os personagens têm camadas. Ela tem camadas. Ele tem camadas. É meio profundo o negócio.